Olá, pessoal! Começando mais uma vez uma aula do projeto do PIBID, aqui é a bolsista Nicole, trazendo hoje uma aula curtinha de revisão sobre regra de três composta, tá certo? Vamos lá! Pessoal, o que é a regra de três composta? Assim como a gente viu na aula de regra de três, a regra de três composta é uma regra prática para a resolução de problemas que envolvam mais de duas grandezas. É essa a diferença dela para a regra de três simples. Agora nós estamos trabalhando com três ou mais grandezas. Uma observação rápida, relembrando o que são grandezas. As grandezas elas podem ser diretas ou indiretamente proporcionais. Diretas, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta na mesma proporção. E indiretas, quando a gente tem uma grandeza que aumenta e a outra grandeza vai diminuir na mesma proporção. Lembrem, grandeza é tudo aquilo que é mesurável, ou seja, dia, hora, velocidade e assim por diante. Pessoal, para resolução de problemas de regra de três composta, nós devemos identificar as grandezas, agrupar as grandezas em colunas e resolver, propriamente dito, os problemas. Vamos lá pegar 3 exemplos rápidos? Durante uma semana, Nicole dedicou 4 horas por dia para a leitura e conseguiu ler 35 páginas de um livro. Em quantos dias, dedicando 8 horas de leitura por dia, Nicole irá ler 700 páginas? Pessoal, vamos identificar a grandeza. Nós temos 4 horas por dia, nós temos 35 páginas, nós temos uma semana. Nós temos 8 horas por dia, 700 páginas. Vamos agrupar as grandezas em comum. Então, eu tenho horas por dia, eu tenho páginas e eu tenho dias, tá certo? Pessoal, uma semana são 7 dias. Então, trazendo essa informação para cá, nós temos que em 7 dias, Nicole dedicou 4 horas por dia e leu 35 páginas, tá certo? Em quantos dias, X, lendo 8 horas, Nicole irá ler 700 páginas. Agora, a gente vai analisar se essas grandezas são diretamente ou indiretamente proporcionais. Pessoal, quando eu aumento o número de páginas que vão ser lidas durante um tempo, eu vou aumentar o número de dias que eu vou levar para ler essas páginas, não é certo? Então, dias e quantidade de páginas são diretamente proporcionais, eles aumentam na mesma proporção. Em compensação, vamos lá, se usando 4 horas eu faço uma leitura em 7 dias, usando 8 horas, eu vou fazer essa leitura em menos dias, porque eu aumentei a quantidade de horas. Então, são inversamente proporcionais. E aí agora, a gente joga aqui no cálculozinho. Eu sempre isolo onde tem um x e igualo, tá certo? 7 sobre x é igual. Pessoal, diretamente proporcional, eu coloco a fração assim como ela tá, 35 sobre 700. Inversamente proporcional, eu multiplico, eu coloco inversamente, eu inverto a fração, então eu tenho 8 sobre 4. E aí aqui a gente resolve o cálculozinho, tá certo? Vamos lá. Nesse caso, eu vou ter que 7x é igual a 280 sobre 2.800. E aí, resolvendo essas continhas, a gente tem que x é igual a 70 dias, tá certo? Para ler 700 páginas durante 8 horas por dia, cada dia, é necessário 700 dias. Próxima questão. Já deixar marcador para a gente já ir marcando. José e Pedro fizeram uma viagem para o litoral do país. José, tendo feito a viagem anteriormente, afirmou que, dirigindo 8 horas por dia, numa velocidade média de 60 km, faria o percurso em 6 dias. Pedro resolveu fazer a viagem dirigindo 9 horas por dia com uma velocidade média de 80 km. Em quantos dias Pedro chegará ao seu destino final? Ora, aqui a gente tem horas por dia, velocidade e dias. Preencher a tabelinha. Em 8 horas por dia, com uma velocidade de 60 km,
por hora ele faz o percurso em 6 dias? Pedro vai em 9 horas por dia, 80 quilômetros. Quantos dias? Vamos analisar. Pessoal, vou colocar uma setinha para cima em dias, tá certo? Se eu traço com uma velocidade 60 km por hora um percurso em 6 dias, se eu aumentar essa velocidade, obviamente eu vou fazer o percurso em menos dias. Então, é inversamente proporcional. A mesma coisa, se dirigindo 8 horas por dia eu faço um percurso em 6 dias, se eu passar a dirigir 9 horas por dia, eu faço o percurso em menos dias. E aí a gente vai jogar na formulazinha. Vamos aqui. 6 sobre... Vamos fazer o seguinte, você dá pausa agora no vídeo, monta o esqueminha da fórmula, depois dá o play e monta junto comigo pra ver se deu certo, tá certo? Vamos lá. Deu um tempozinho só pra vocês pausarem bonitinho. Seguindo, 6 sobre x é igual a 9 sobre 8 vezes 80 sobre 60. E aí agora a gente vai resolver esses cálculozinhos, tá certo? E aí a gente vai ter que x é igual a 4 dias. Por questão de treino, eu sugiro que vocês façam um cálculozinho, aproveitem e vejam se bate o resultado, tá certo? Vamos lá para o último exemplo da aula de hoje. Certa tarefa seria executada por 15 operários trabalhando 8 horas por dia. Já pegar meu marcador. Durante 20 dias, então eu tenho 15 operários trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias. Se 5 trabalhadores foram transferidos, quando se completou 13 dias, e aí aqui esses 13 dias eu vou pegar uma outra cozinha e vou marcar que ele é importante desde o início da obra. Em quantos dias 10 trabalhadores irão concluir o projeto trabalhando 7 horas por dia? Pessoal, antes de começar a tabelinha, eu vou mostrar essa ideia para vocês. Se eu tenho uma obra que vai ser construída em 10 dias, concorda comigo que em 7 dias eu tenho 7 décimos da obra pronto? Se eu tenho uma obra que ela vai ser construída em 6 dias, em 30 dias eu tenho 30% da obra pronta? Tá certo? Observem essas informações. E agora vamos montar a nossa tabelinha. A gente tem operários. Observem que essa tabelinha nós vamos ter uma informação diferente. Operários, nós temos horas por dia, nós temos dias, e aqui eu vou colocar como se fosse obra, tá certo? Vamos lá. 15 operários trabalhando 8 horas por dia, tá certo? E aí, olha aqui, quando completou-se 13 dias de início do trabalho. Então, esses 15 operários juntos trabalharam durante 13 dias. E aí, usando aquele mesmo pensamento que eu usei para falar sobre 7 décimos da obra, a gente tem aqui 13 vinteavos da obra, que é o equivalente ao que eles fizeram. Se 5 trabalhadores foram transferidos, nós temos 10 operários trabalhando 7 horas por dia, durante quantos dias? E aí aqui a gente tem, concorda comigo, que se são 20 dias, eles trabalharam 13, faltam 7,20, que é a porcentagem da obra que falta ser feita, tá certo? Vamos lá agora colocar. Vamos colocar aqui. Se em mais dias eu fiz mais obras, em menos dias, eu tenho uma menor porcentagem da obra. Se... em menos dias, testando para ver vocês. Vamos lá, montar de novo a tabelinha. Eu tenho os operários, eu tenho horas por dia, eu tenho dias e eu tenho obra. Vou pegar de novo aqui marcando rapidinho
15 operários, trabalhando 8 horas por dia, durante 20 dias. 10 trabalhadores, trabalhando 7 horas por dia. Eu vou pegar o 13 aqui e marcar, porque ele é informação que a gente já combinou que é muito importante. E agora eu vou preencher a tabelinha. Eu tenho 15 operários e depois eu vou ter 10. Eu tenho 8 horas por dia e depois eu vou ter 7. Aqui eu tenho 13. Aqui eu vou ter X. Aqui eu tenho 13, 20. E aqui eu tenho 7, 20. E aí agora, sem mais tempo eu fiz mais obra, em menos tempo, menos obra, diretamente proporcional, tá certo? Se com 8 horas, em 13 dias eu trabalhando em 8 horas eu produzo uma obra, em menos horas é inversamente proporcional. É a mesma coisa que vale para os operários, tá certo? Vamos lá resolver a questãozinha. Eu vou ter aqui que 13 sobre x é igual a 10 sobre 15 vezes 7 sobre 8 vezes 13 sobre 20, 7 sobre 20. Concorda que se eu tenho 13 sobre 20 dividido por 7 sobre 20, conserva a primeira uma divisão de frações e multiplica pelo inverso da segunda. E aí aqui, nesse caso, eu vou poder cortar, que vai resultar 13 sobre 7. Tá certo? Guardando aqui esse valor, vamos voltar para o problema. Eu vou ter então que 13 sobre x vai ser igual a 13 sobre 7 vezes 10 sobre 15 vezes 7 sobre 8. E aí eu vou deixar essa multiplicaçãozinha aqui para vocês treinarem. E vou dizer para vocês, portanto, que o resultado de x é igual a 12 dias. Tá certo? Façam as contas, vejam se confere esses 12 dias. Qualquer coisa é só entrar em contato através do nosso grupo ou deixar aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Mais uma aula chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, conseguido revisar um pouco. E não se esqueçam de fazer a listazinha no formulário.